Marcos capítulo 3, verso 13 até o verso 19. Marcos 3, 13 diz: E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. E a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananita, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. E foram para uma casa, e ali afluiu outra vez uma multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Até aqui é o suficiente. Hoje à noite hoje à tarde, gostaria de meditar com os irmãos sobre o chamado, a missão e o perfil dos servos de Cristo. Qual que é o chamado? Qual que é a missão? E qual é o perfil dos servos de Cristo? Mas antes, deixa eu compartilhar um pouquinho do pano de fundo do Evangelho de Marcos. Os estudiosos debatem, mas chegam a um certo consenso sobre dois objetivos que Marcos tem ao escrever o seu Evangelho. Nós sabemos, temos 4 Evangelhos, e sabemos que os 4 Evangelhos são diferentes entre si. E Marcos tem um propósito específico quando escreve o seu Evangelho. O primeiro propósito, é claro, é um Evangelho, então quer falar sobre uma boa notícia. E sendo o Evangelho de Jesus Cristo, é a boa notícia sobre Jesus Cristo. Marcos então quer mostrar Jesus Cristo como Deus e como o Salvador necessário para toda a humanidade. Marcos já começa o seu Evangelho assim, ele diz no verso 1, do capítulo 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então Marcos escreve esses 16 capítulos para provar e evidenciar Jesus Cristo como Deus, como divino e como assim também o Salvador necessário para a raça humana. E quando nós pensamos em Evangelho, nós pensamos em pessoas descrentes, né? O Evangelho é para os descrentes e os crentes não precisam mais do Evangelho, mas irmãos, nós precisamos conhecer mais do nosso Salvador. Nós precisamos conhecer mais do Evangelho. Paulo em Romanos, quando ele está escrevendo a carta para a igreja de Roma, a qual ele não conhecia, não foi o fundador da igreja, ele diz que está ansioso para chegar até Roma e anunciar o Evangelho. Os crentes precisam do Evangelho. Os crentes devem conhecer mais do seu Salvador. Conhecer Jesus na salvação, sim, mas conhecer dia a dia também. O profeta Oséias exorta os seus conterrâneos, dizendo: sigamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então Marcos está mostrando Jesus como divino e como Salvador necessário para a humanidade, porque ele quer salvar ou quer evangelizar os descrentes, mas ele quer que os crentes conheçam mais desse Salvador precioso. A nossa fé muitas vezes é questionada. A verdade, a veracidade sobre Jesus Cristo é questionada. Se nós conhecemos bem o nosso Salvador, nós temos uma base bem sólida. Mas Marcos também apresenta, é claro, o que significa ser um discípulo de Cristo. Marcos quer mostrar para os seus leitores o que significa seguir a Jesus Cristo. Nós temos um grande problema na nossa sociedade hoje em dia, porque você pode ser um crente, mas você pode ser um crente que é não praticante. Antigamente eram só os católicos, né? Mas hoje em dia são os crentes não praticantes. Eu sou um crente, eu conheço a Jesus Cristo, mas eu não quero praticar, não quero servir a Deus. E Marcos está dizendo: isso é impossível. E ele vai mostrar para os seus leitores o que significa o discipulado, que é seguir o seu mestre. Marcos apresenta Jesus como aquele servo sofredor de Isaías 53. Os judeus esperavam um Messias que viesse como um rei montado num alazão, né? Mas vem Jesus montado num jumento. Vem um Jesus para pobre, carpinteiro, com as mãos sujas e morto numa cruz, enquanto eles estavam esperando um rei
viesse em grande glória. Então Marcos está apresentando esse Jesus, esse caminho do discipulado, como discipulado sendo serviço e sofrimento. Seguir a Cristo significa que você vai servi-lo, significa também que você vai sofrer. Seguir a Cristo significa que você vai ter que servi-lo enquanto você sofre. Você vai ter que sofrer enquanto você está servindo. Porque o caminho do mestre é o caminho do discípulo. E Marcos traça isso para nós em seu Evangelho. Um estudioso, quando introduz os seus comentários, não sobre Marcos, mas sobre 1 Timóteo, ele diz as seguintes palavras: procuram-se homens e mulheres para a difícil tarefa de ajudar a edificar a minha igreja. Eles serão mal compreendidos com frequência, até mesmo pelos seus próprios colegas de trabalho. Eles enfrentarão ataques de um inimigo invisível. Possivelmente não verão resultados dos seus esforços e só receberão a recompensa completa depois da conclusão do seu trabalho. Seu trabalho pode custar o seu lar, pode custar as suas ambições e até mesmo custar a sua própria vida. Apesar das exigências, muitos cristãos estão dispostos a abrir mão de tudo por Jesus Cristo. Respondem então a este anúncio. De fato, Cristo é sem dúvida o mais excelente Senhor, a qual qualquer homem poderia servir. Edificar a sua igreja é tarefa difícil, mas com certeza é a melhor obra para qualquer cristão dedicar a sua vida. Essa é a obra do ministério. E é claro, irmãos, que os missionários e pastores, eles se devotam a essa obra de maneira integral, poderíamos dizer assim. Eles vivem para isso. Mas nós nos esquecemos de que a obra de servir e edificar a igreja não é só do pastor, não é só do missionário, é nossa também. Porque quando Cristo nos chama para a salvação, Ele nos chama também para o serviço. E nós terceirizamos o trabalho colocando nas costas de alguém, enquanto que nós não vemos a nossa própria necessidade de servir. Então, no chamado ou no discipulado, nós temos que entender que é também a nossa obra. Marcos aqui então, no capítulo 3, mostra para nós o chamado, a missão e o perfil do servo de Cristo. Primeiramente, eu gostaria de olhar com vocês o chamado. Qual que é o nosso chamado? O verso 13 diz que subiu ao monte, claro, está falando sobre Jesus Cristo. E em Lucas capítulo 6, no texto paralelo, Lucas dá um pouco mais de detalhes. Nós vemos que Jesus sobe ao monte para orar. Antes de chamar os seus discípulos, ele passa a noite em oração. Então você tem que tomar uma decisão bem decidida. A melhor maneira de se fazer isso é entregar nas mãos de Deus. O próprio Cristo, o próprio Deus, Filho homem, ou Filho de Deus, Jesus Cristo, ele fez isso. Ele passa a noite em oração. O Marcos não relata isso, mas Lucas capítulo 6 fala, e diz que ele subiu ao monte e então ele chamou para si os que ele quis. O primeiro aspecto do chamado é que Cristo chama aquele que ele quer. Este é o aspecto da autoridade e soberania de Deus, um atributo que ele não comunica a nós. Nós não temos a soberania. Ele escolhe a dedo, e Ele escolheu a dedo cada um de nós. Eu posso, voltando de férias, eu estou de férias agora, e frequento a casa dos meus pais, a casa da minha sogra, a igreja em que eu cresci, e quando eu saio de casa do portão, eu sempre vejo o local em que eu tive a primeira experiência de contato com o verdadeiro Evangelho. Era um banco, não tem mais um banco, derrubaram, mas debaixo de uma árvore, em frente ao portão da casa da minha mãe. E eu relembro da história de como foi que eu cheguei a conhecer a Jesus Cristo, como o pastor me apresentou o Evangelho e outras coisas mais. Então veja, como que alguém vai, de repente, pensar na cabeça, olha, eu vou para aquela cidade, para aquele país, eu vou naquele bairro, eu vou bater naquela porta e lá alguém vai se converter. É soberania de Deus. É algo que só Deus sabe. E Jesus usa a sua soberania como Deus para escolher os que Ele quer. Deus, Cristo, reúne aquele que Ele deseja. Jesus quem determina o nosso chamado.
chamado. É interessante que no tempo de Cristo eram os discípulos que escolhiam os seus mestres. Os discípulos escolhiam os seus rabinos. E assim como nós, né? Eu escolho a faculdade que eu quero, o emprego que eu quero, ou o ramo da área de certos empregos que eu desejo. Mas Cristo reverte isso quando ele diz: não são vocês que vão me escolher, fala em João 15, mas eu vos escolhi a vós outros, para que vades e deis. Um dos aspectos do chamado é que o chamado é soberano. Mas aqui em Marcos capítulo 3, nós podemos ver ainda no verso 13, o outro aspecto do chamado. Porque ele sobe ao monte, chama os que ele quer, e estes vão até ele. Jesus enfatiza tanto o aspecto soberano do chamado, quanto a responsabilidade humana. Alguém tentou traduzir da seguinte maneira o versículo: aqueles a quem era da sua vontade chamar, estes se dispuseram a vir. E Paulo também destaca esse outro aspecto do chamado, da responsabilidade humana, quando lá em 1 Timóteo capítulo 3, ele está traçando ali a lista das qualificações para os pastores e diáconos, e lá no capítulo 3, verso 1, ele diz: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, se alguém quer ser pastor, tem um excelente desejo. Tem sim um aspecto humano envolvido. E é claro que também tem a soberania divina. Quando Cristo nos chama para servi-lo, chama para a salvação e consequentemente chama para o serviço, eu acho que as duas coisas estão um tanto quanto entrelaçadas, né? É quase como alma e espírito. São juntas. É difícil você distinguir se Cristo chama apenas para a salvação ou para o serviço. Eu acho que os dois estão envolvidos. Ele chama para a salvação e, claro, para o serviço. Então, quando Cristo faz isso, tem sim esse aspecto soberano dele. Tem sim essa vontade divina de olhar para nós. É este. E nos chamar para o serviço. Mas é claro, irmão, o nosso coração deve arder. O nosso coração deve desejar servi-lo. Eu faço coisas por obrigações do ministério. E é claro que vocês fazem coisas por obrigações. Eu tapo o buraco de vez em quando pessoas faltam. Eu faço coisas que eu não gostaria de fazer muitas vezes. Mas eu quero fazer as coisas sempre com o coração ardente. Eu não sou músico. Eu evito reger todas as vezes que eu posso. Mas às vezes eu tenho que reger. Eu quero fazer isso não como uma obrigação, mas como algo ardendo dentro do meu coração. Deus nos chama soberanamente, mas o nosso coração deve arder para a obra do ministério. Interessante, então, que dentro desse chamado, Jesus ele chama este grupo, ele vai ao monte, chama para ele os que ele quer, verso 13, e estes estão dispostos a ir, e no verso 14, dentro desse grupo maior, ele nomeia 12. Verso 14 diz que nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. É claro que tem um grupo que está servindo a Deus. É claro que tem um grupo que é chamado. Mas existe um grupo menor que talvez está envolvido em aspectos do ministério que não são para todos. Quando você é salvo, muitas vezes você traz na sua bagagem do mundo coisas que não podem, que afetam o seu serviço. Por exemplo, dentro de 1 Timóteo capítulo 3, uma das qualificações do pastor é que ele tem que ser marido de uma só esposa. E a minha interpretação daquele significado é que ele não pode ser casado. Então, consequentemente, alguém que é salvo pode servir em diversas áreas da igreja, pode inclusive pregar, eu creio, mas não pode ser pastor. Então, há um grupo menor que serve em determinadas áreas. E este grupo aqui, no texto, são os 12 apóstolos. Mais uma vez, nós vemos a autoridade de Cristo. Por que 12? Poderiam ser outros 12, poderia ser um outro número, mas ele escolhe e nomeia cada um, chamando um por um pelo nome. Podemos ver, sim, esta autoridade de Jesus Cristo. Ele quem designa alguns de um grupo maior de servos para obras específicas. E talvez aqui
Eu não sei como está o seu coração, mas talvez você esteja inclinado a esta obra do ministério. Talvez você esteja inclinado não a servir num grupo como num grupo geral, mas o seu pé está com o pé do desejo ministerial. Eu não quero servir apenas parcialmente, eu quero servir integralmente. Então nós vemos também este aspecto aqui de Cristo designando 12 para uma obra específica. 1 Timóteo capítulo 1, verso 12, Paulo fala sobre o seu próprio chamado. E ele diz: eu dou graças a Deus, ou melhor, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Cristo tem autoridade sobre a nossa vida. Cristo nos chama para a salvação. E Cristo nos chama para os céus. Já parou para pensar que quando você foi salvo não apenas para ser um frequentador da igreja, mas para ser o servo de Cristo? Alguém disse que o discipulado não consiste no que o discípulo pode fazer por Cristo, mas no que Cristo pode fazer nos discípulos. Não é o que nós podemos fazer para Cristo, mas é o que Ele pode fazer através de nós, vasos. Como está o seu coração? Mais uma vez eu retorno à pergunta. Você, consequentemente ou claramente, entende a soberania de Deus. Você sabe que Ele tem autoridade sobre a sua vida, mas seu coração está ardendo pelas coisas de Deus. O seu coração está desejoso de tapar os buracos, desejoso e ansioso para estar na casa de Deus, fazendo algo para a glória dele. Como está o seu coração? Esse é o chamado. É um chamado para o serviço. Nós vamos olhar agora a missão do servo de Deus. Para que nós somos chamados? Qual que é a nossa missão? O verso 14 fala sobre isso, quando ele diz: ele nomeou 12 para, veja primeiro o aspecto da missão, para estar com Ele. A nossa missão, em primeiro lugar, é comunhão. Estar com Cristo. A primeira tarefa do servo de Deus é ter comunhão com o seu mestre. Um discípulo anda atrás do mestre. O discipulado, em primeiro lugar, é uma tarefa, ou melhor, é um relacionamento antes de uma tarefa. A comunhão com Cristo deve preceder a pregação sobre Cristo. E nós muitas vezes negligenciamos este aspecto da nossa missão. Nós queremos fazer coisas antes de estar com Cristo. Quando Paulo está descrevendo as características, as qualidades para alguém se tornar um pastor, todas elas, ou a maioria delas, estão relacionadas com o caráter e não com as capacidades do pastor. A única que tem a ver com capacidade, só tem uma, é que ele deve ser apto para ensinar. Só uma. Todo o resto é caráter. Então o pastor pode ensinar bem, mas se ele não tem caráter, está desqualificado. Por isso é importante, irmãos, a nossa comunhão com Cristo. Porque é andando com Cristo que o nosso caráter é moldado. É quando nós nos debruçamos diante da palavra dele e nós buscamos compreender os significados, mas não apenas compreender os significados para ser cabeça grande, mas aplicar os significados à nossa vida, nos tornarmos mais piedosos. Eu não posso tentar ser piedoso sem a doutrina, mas eu também não posso me apegar à doutrina e esquecer da piedade. É impossível isso. Não é certo, quer dizer, acho que é possível, mas não é o certo a se fazer. Caráter é algo extremamente necessário para qualquer servo. E o caráter só é desenvolvido em comunhão com Cristo. E quando eles andam com Cristo, quando nós andamos com Cristo, não apenas o nosso caráter é moldado, mas estar com Cristo também mostra que o caminho do mestre é o caminho do discípulo. E Marcos tenta traçar isso no seu evangelho. Se o mestre anda, os discípulos andam. Se o mestre para, os discípulos param. Se o mestre sofre, os discípulos fogem.
Os discípulos sofrem também. Se o mestre é crucificado, qual que é o nosso caminho? É a crucificação. A tendência hoje, no meio evangélico, é dizer que o crente fiel não sofre. Mas eu não sei como eles conseguem tirar isso no Novo Testamento. No Antigo é um pouco mais fácil, mas no Novo Testamento é impossível. Jesus diz: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As raposas têm covis, têm as suas casas lá. Mas o próprio Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E eles vão pregar: não, se você não tem uma casa própria, tem algo errado, é um pecado na sua vida. Mas se o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, nós precisamos entender, irmãos, que aquilo que Cristo passou, nós devemos trilhar o mesmo caminho. E eu oro para que seja menos intenso, mas eu tenho de sofrer também. Eu tenho de passar pelas minhas privações também. Eu tenho que, talvez, algum tempo na minha vida, não ter onde reclinar a minha cabeça. Porque estar com Cristo, quando os discípulos, os 12, estavam com Cristo, eles puderam ver que Ele passou. E puderam perceber: nós vamos experimentar as mesmas coisas. Jesus, no outro texto dos Evangelhos, ele diz: o discípulo não é maior que o seu mestre. E aí ele vai dizer: se fizeram assim, se me chamaram príncipe dos demônios, Beelzebu, que dó de vocês. Vocês vão passar pelas mesmas coisas. O fato de que uma tarefa, ou uma das tarefas, melhor dizendo, do servo de Deus, é estar com Ele, é desenvolver a sua comunhão, isso me faz convicto, irmãos, de que nós não podemos negligenciar o feijão com arroz. Nós não podemos negligenciar as disciplinas básicas. Leitura bíblica, oração, comunhão na frequência da igreja. Não podemos negligenciar isso. São coisas básicas. Eu gosto de pizza. E quando tem meu aniversário, eu peço a minha esposa: não faz bolo, faz pizza. Porque pizza para mim é melhor do que o bolo, né? Mas eu entendo que, infelizmente, eu não posso viver só de pizza. Eu tenho que viver com arroz, feijão, porque a pizza não vai me dar forças o suficiente. Talvez vai me dar mais doenças do que as forças que eu preciso. Então, às vezes, nós queremos coisas espetaculares, mas nós negligenciamos o básico, que é o feijão com arroz. Todo mundo gosta de comer fora, mas todos nós sabemos que não dá para comer fora todos os dias. Fica caro. Então nós temos que voltar para o feijão e arroz da mamãe sempre. Não negligencie sua comunhão com Cristo. Não negligencie a sua leitura bíblica. E eu tenho enfatizado para os irmãos na minha igreja: não apenas leia, mas tente entender o que você lê. Busque compreender o significado das palavras. E não apenas busque compreender os significados, mas para que isso serve também. Como isso se aplica à minha vida. O que a soberania de Deus muda no meu dia a dia. Isso me ajuda, porque quando há um problema, eu sei que não está fugindo da vontade de Deus. Quando eu me frustro, pensando na soberania de Deus, quando eu tenho os meus planos, e meus planos vão pelo ralo, não me frustro, porque eu sei que Deus é soberano. Está orquestrando tudo. Então veja como a soberania, a doutrina, está muito ligada à prática. Às vezes a gente quer divorciar as duas, mas não, as duas estão muito ligadas. Não tem como separar, ou não tem como, mas não devemos separar. Como está a sua comunhão com Cristo? A primeira tarefa e a primordial para o servo de Deus é estar com Cristo. Verso 14 diz que ele nomeou 12. Em primeiro lugar, para que estivessem com Ele. Em segundo lugar, e para que os mandasse a pregar. A segunda tarefa, a segunda missão dos servos de Cristo é a pregação. Claro que há diversas maneiras de pregar. Tem um culto em que há uma pregação, mas
Pregar não é só estar atrás do púlpito do microfone. Pregar é você anunciar a mensagem do Evangelho para outras pessoas. A mensagem do Evangelho é descrita no capítulo 1, verso 14. Quando Cristo, ele diz, quando Marcos diz, né? E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus está chamando os 12 para pregar a mesma mensagem que ele pregava. Jesus, ele anunciava as boas novas, anunciava o Evangelho, mas ele não só anunciava o Evangelho, mas ele conclamava o povo ao arrependimento. Eu acho que é aqui que pelo menos eu falo bastante. Às vezes eu anuncio as boas novas, mas eu esqueço de dizer: e daí, você vai fazer alguma coisa? Porque Jesus conclama o arrependimento. Nós, talvez, muitas vezes caímos nesse mesmo erro. Nós entramos numa conversa e falamos: poxa, mas Cristo é quem pagou o nosso pecado. E a pessoa: é verdade. E daí, nós entramos em outro assunto e não damos continuidade. Nós não dizemos: tá, você entendeu que Cristo morreu pelos seus pecados? E daí? Você vai se arrepender deles? Vai depositar a sua fé nele? Nós não conclamamos muitas vezes ao arrependimento. Veja, a mensagem de Cristo, pregar o Evangelho, anunciar as boas novas, é a mensagem que os seus discípulos devem pregar, que os 12 apóstolos devem anunciar. E é a mesma mensagem, irmãos, que nós hoje, em 2022, devemos pregar. Não tem nada para modificar, não tem nada para acrescentar, não tem que pôr um salzinho para deixar mais saboroso. É a mesma velha história, é a mesma mensagem. Não tem que pôr luzes do chão, os fogos quando o pastor bate no púlpito, né? As luzes piscando para ter aquela imersão na hora do culto. Não tem que acrescentar nada. Pregar Jesus Cristo. Deus salva os pecadores através da morte de Jesus. A segunda missão dos discípulos e dos servos de Deus, a nossa missão é pregar o Evangelho. Mas veja uma coisa, irmãos. A primeira missão era a comunhão. A segunda missão era a pregação. Mas veja como a comunhão é importante. Porque aqui, no capítulo 3, Cristo está chamando os 12 apóstolos para essa missão de pregar, mas eles realmente só são enviados no capítulo 6, no verso 7. Diz que ele chama a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2. Entre o capítulo 3, verso 13 e o capítulo 6, verso 7, os discípulos estavam desenvolvendo a sua primeira tarefa: estar com Cristo. Jesus expulsa demônios, Jesus cura a mulher com fluxo de sangue, Jesus acalma as tempestades, que foi um milagre para os discípulos, para que eles pudessem aprender sobre quem Jesus era. Eles se perguntam: quem é esse que até o vento e o mar ali obedecem? Veja como desenvolver comunhão é extremamente importante. Jesus diz: olha, venham, vocês vão estar comigo e vocês vão pregar, mas fica aqui até alguns eventos para frente, porque vocês precisam desenvolver sua comunhão. Às vezes nós pensamos que pessoas com capacidades são as melhores pessoas para servir, mas de fato as pessoas com mais caráter são as melhores. É melhor quando a gente pode juntar as duas coisas, capacidades e caráter, mas quando nós temos que pesar na balança a capacidade e o caráter, a capacidade fica de lado. O caráter é muito mais importante. Os discípulos são chamados para a comunhão, são chamados para também anunciar o Evangelho. Essa é a nossa missão, desenvolver nossa comunhão e pregar o Evangelho. Mas a segunda, ou melhor, a terceira missão, a qual Jesus chama os seus 12 apóstolos, eu creio nos chama também, é a missão de serem enviados para exercer a autoridade sobre os demônios. Verso 14 diz que nomeou 12 para que estivessem com ele, os mandasse a pregar
E, verso 15, para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Veja bem, eu não creio que nós temos essa mesma autoridade. Eu creio que essa autoridade aqui foi dada apenas para os 12. Mas a palavra de Deus pode ser aplicada a nós também. E por meio da aplicação, eu vejo aqui que a nossa missão é o cuidado pastoral, podemos dizer assim. O cuidado pastoral é aquele cuidado que nós damos a pessoas individualmente. Jesus não curava multidões de uma vez só. Ele não batia palmas e 30 pessoas eram curadas. Ele curava pessoas individualmente. A pessoa tinha que ir lá até ele, e ele às vezes colocava as mãos nos ouvidos, às vezes fazia uma pastinha com saliva e terra e aplicava aos olhos. Às vezes uma mulher tocava na orla das suas vestes e era curada. A tarefa de curar as pessoas, expulsar demônios, era uma tarefa individual. E parece que há um contraste aqui, que talvez estivesse intencionado por Cristo, que é pregação, onde Jesus prega para multidões, e o cuidado pastoral, que Jesus cuida individualmente de pessoas. Através do texto de 2 Coríntios, capítulo 12, verso 11 e 12, quando Paulo está defendendo o seu apostolado, em 2 Coríntios, Paulo está sendo confrontado, dizendo, olha, os irmãos estavam dizendo, você não é um apóstolo de verdade. Aqui nós temos os super apóstolos, os apóstolos melhores do que você é. E ele diz, não, eu sou um apóstolo sim. No capítulo 12, verso 11 e 12, ele dá uma das credenciais do apostolado. E justamente é a expulsão dos demônios, a execução de milagres, sinais e maravilhas. Então, para mim, isso é uma tarefa apenas dos 12. Não é uma tarefa nossa do século 21. Mas, por meio da aplicação, eu vejo que nós temos sim a tarefa de cuidar individualmente das pessoas. O que acontece, irmãos, é que muitas vezes nós queremos a pregação, porque a pregação é algo que acontece para muitas pessoas verem, o nosso nome é exaltado, mas nós não queremos a tarefa de cuidado, de ligar para aquele irmão. Puxa, faz 2 semanas que você não veio, o que houve? Nós não teremos a tarefa de visitar as viúvas. E na minha igreja é uma igreja de pessoas bem mais velhas do que eu. E tem algumas viúvas lá. E quando eu visito a casa das viúvas, é muito bom, porque elas me acolhem, mas também é interessante porque, vez após outra, são as mesmas histórias que eu ouço. Elas não se lembram mais das histórias que contaram. Quando eu vou visitar é a mesma história sobre a conversão, sobre como adquirir o terreno e tudo mais. E para muitos, às vezes, pode ser algo cansativo. Puxa, eu vou lá fazer o mesmo ritual, tomar o mesmo chá, na mesma xícara, e ouvir a mesma história, que eu posso contar melhor do que ela, né? Mas essa é a nossa tarefa também, irmãos, de cuidar dessas pessoas. Esse cuidado pastoral, eu chamei de pastoral porque primordialmente é a tarefa do pastor fazer isso. Mas cada um de nós pode exercer o pastorado, né, o pastoreio, melhor dizendo, nesse sentido, de cuidar das pessoas necessitadas da igreja. Talvez é carona, talvez é uma visita, talvez é uma ligação, talvez é suprindo uma necessidade financeira, dando uma cesta básica, ou algo do tipo. Se a pregação é para muitos, a expulsão de demônios era individual. Se a pregação talvez leva o nome a ser reconhecido, o cuidado pastoral é uma tarefa árdua, difícil, mas que não tem reconhecimento nenhum. Porque só a viúva já não lembra mais as coisas, vai saber que você esteve na casa dela. Essa é uma tarefa que nós precisamos exercitar. Para comprovar essa aplicação, o autor ele disse a seguinte frase: em outras palavras, os 12 não deveriam simplesmente proclamar em frases gerais uma mensagem para a multidão, mas sim pregar e lidar com homens um a um, expulsando seus espíritos maus e curando as suas enfermidades. A missão do servo de Deus também consiste em cuidar dos aflitos, um a um. Também está relacionado com o dom de misericórdia, descrito lá em Romanos 12:8.
Quando você exerce misericórdia, você exerce cuidado para com as pessoas que estão necessitadas. Às vezes, irmãos, nós pensamos que servir a Deus é só no domingo, durante o horário do culto, mas não é. É você fazer coisas que ninguém nunca vai saber que você fez, mas que serviram para a edificação do corpo de Cristo, mas que serviram para a edificação da obra da igreja. Essa tarefa, irmãos, consome tempo, consome dinheiro e muitas outras coisas que nos são valiosas, mas também é uma tarefa do servo a Deus. Servir e ministrar aos outros um a outro. Nesse tempo de pandemia, eu creio que Deus tem apertado um pouco, pelo menos a minha igreja, a igreja a qual eu tenho cuidado como pastor. Eu tenho visto pessoas enfrentando muitas dificuldades, tanto financeiras, mas dificuldades emocionais, parentes contraindo doenças raras, e que nós temos que orar constantemente. E nós vemos pessoas dando testemunho num culto, dizendo: olha que bênção, nós oramos e a oração foi atendida. E no outro culto elas voltam com notícias que a oração foi não atendida de novo, né? Talvez a situação se agrava. Melhora por um período, se agrava por outro. Eu fico pensando, por que, Senhor? Como isso? Por que isso acontece com a nossa igreja específica? Não é um irmão, não são dois irmãos, é quase que 50%, 70% da igreja passando pelas mesmas dificuldades terríveis. Mas, dando um passo para trás e observando de longe, né, uma visão de cima, poderíamos dizer assim, eu posso ver um irmão que está com dificuldades, fazendo uma visita a outro que também está com dificuldades. Eu posso ver alguém que está passando por uma necessidade, e quando eu pergunto: e aí, como que está a situação? Não, pastor, aconteceu isso, fulano de tal passou lá em casa e me deixou uma cesta básica. Fulano de tal foi lá e me ajudou de tal maneira. Então, eu vejo que, embora sofrendo, os irmãos estão tentando exercer esse cuidado mútuo, que eu creio é uma missão a qual Cristo nos chama. Irmãos, nós somos chamados para estar com Cristo, somos chamados para pregar o mesmo Evangelho que Cristo pregou, também somos chamados a exercer essa misericórdia, esse cuidado pessoal de uns com os outros. Falamos sobre o chamado, falamos sobre a missão, mas rapidamente me deixe falar sobre o perfil do servo de Cristo. Qual que é o perfil? Qual que é a moldura em que nós encaixamos o verdadeiro servo de Cristo? A partir do verso 16 até o verso 19, nós temos os nomes dos 12 apóstolos. Nós já lemos. Mas, para resumir, eu poderia dizer para os irmãos que não há um perfil específico. Às vezes nós dizemos: esse aqui tem cara de pastor. Mas qual que é a cara de pastor? Né? Não tem como a gente traçar. Claro que quando a gente vê alguém exercendo cuidado pastoral, quando a gente vê que alguém tem o dom para ensinar, a gente pode tentar traçar um perfil assim, mas não quer dizer que o tímido não pode ser pastor só porque ele é tímido. Não quer dizer que a pessoa um pouco mais introvertida não possa exercer bem o ministério só porque ela é mais introvertida. Não há um perfil. Porque você pode olhar aqui, nós temos Tiago e João e Tiago, no verso 17. Eles são chamados aqui de Boanerges, filhos do trovão, é o significado. Talvez eles são chamados assim por causa da sua personalidade forte. Eles eram os crentes mais carrancudos, talvez, eu não sei, né? É interessante que há um episódio descrito em Lucas, que eles não são recebidos numa cidade, e Tiago e João vão até Cristo e dizem assim para Cristo, lá em Lucas 9, versos 51 e 54, Senhor, Tu queres que nós mandemos que caia fogo do céu e eles sejam consumidos? São os filhos do trovão. Nós temos Mateus, não o pastor Mateus, mas Mateus, não o contador, mas o coletor de impostos, né? Temos ele que era o Mateus, o coletor de impostos, ele era considerado um traidor pelos judeus. Porque o coletor de impostos, lá no verso 18, fala sobre o nome de Mateus, né? Mateus, que era esse coletor de impostos, ele era considerado traidor pelos judeus,
Porque ele era um judeu que recolhia impostos para a nação romana, para o Império Romano. Então veja, ele às vezes tinha que recolher impostos dos seus irmãos, cobrando taxas talvez abusivas, para que ele pudesse tirar um pouco para ele, e entregar na mão de outro. Então ele era considerado muitas vezes um traidor. Os judeus não gostavam dos coletores de impostos, mas Jesus chama. Não estou dizendo que ele permaneceu como caloteiro, né? Não estou dizendo nem que ele era, pode ser que ele era um coletor de impostos justo, mas os coletores de impostos eram tidos como pessoas injustas. Mas Cristo chama essas pessoas. Às vezes nós olhamos, mas, poxa, ele não tem muito cara de crente não, né? Ele tem um jeito diferente e tudo mais, mas não há um perfil certo. Nós podemos encontrar também aqui o Simão, na minha versão traz como Simão Cananita, no verso 19, mas algumas outras traduções dizem que é Simão o Zelote. E é difícil determinar se está relacionado a uma religião, ou uma região, ou a um tipo de seita nacionalista. Alguns tentam traçar os zelotes nesse sentido. A palavra zelotes está ligada com o zelo, né? Eles eram ultranacionalistas e defendiam a nação judaica a todo custo. E talvez, se for esse o significado, você pode pensar em Mateus, que era considerado traidor, e o nacionalista, os dois na última ceia sentados do lado um do outro. Será que sairia briga de vez em quando? Eu gosto desse partido, não, mas estavam lá os dois. E eu fico pensando quando Cristo envia de 2 em 2. Será que ele mandou Mateus e Simão juntos? Não sei. E mais interessante ainda, irmãos, no verso 19, Judas Iscariotes. E Marcos faz questão de acrescentar: aquele que o entregou. Quando Marcos estava escrevendo o Evangelho, posterior à morte de Cristo, posterior à traição de Judas, ele poderia ter riscado isso. Ele poderia ter dito, não eram 12, Jesus chamou 11. Ou ele poderia ter dito, Jesus chamou 12, mas um dos 12 nem faço questão de mencionar. Mas ele quer incluir o traidor entre os 12. Ele faz questão de estar lá. Por que Cristo chama Judas? Esse é um aspecto da soberania, o qual a gente não entra, né? É um perfil diversificado, não tem uma moldura, não tem como a gente encaixar dizendo, agora você é um servo verdadeiro. Um é mais introvertido, outro é mais extrovertido, um pouco mais tímido, outro não tão tímido, mas todo mundo que é crente verdadeiro e fiel, é claro, pode ser o verdadeiro servo. Eles têm origens diferentes. Nós temos um coletor de impostos, temos pessoas que eram pescadores, nós temos pessoas de vários tipos de origens, alguns com mais dinheiro, outros com menos dinheiro. Temos pessoas com notoriedade diferente. É claro que quando você olha para o verso 16 e vê Simão, que foi chamado Pedro, eu sei quem Simão Pedro é, mas Tadeu, verso 18, quem que é Tadeu? Eu não sei. Tomé, Tiago, né? Quantos Tiagos tem? Então veja, tem pessoas que são muito famosas dentro desses 12, tem pessoas que não são nem mencionadas nenhuma vez mais no Novo Testamento. A gente conhece um pouco da história, pela história, né? Conhece um pouco deles pelas histórias que nós podemos encontrar fora da Bíblia. Nem podemos saber se são totalmente verdade ou não. Mas fora isso, nunca mais ouvimos falar. Às vezes, irmãos, nós queremos ser pessoas notáveis, mas não importa se somos notados ou não, ou quanto que estamos cumprindo a nossa missão. Pode ser que você vá para a tumba e uma estátua sua não seja erigida. Pode ser que você vá para a tumba e o seu nome nunca seja lembrado. Mas o importante é, você está cumprindo a sua missão para a qual você foi chamado?
que nós queremos muitas vezes é só o nome e a notoriedade. Queremos um título antes de sermos. Queremos ser reconhecidos antes de conhecer a Deus. Isso não é o nosso chamado. Não há um perfil. A não ser pelo caráter fiel e íntegro, a não ser pelo desejo de servir, essa lista mostra para nós, irmãos, que não tem um perfil. Todos nós, crentes fiéis, com caráter íntegro, podemos servir a Deus em qualquer área da igreja. Às vezes, irmãos, olhando para essa lista, nós podemos ver que Deus usa pessoas extraordinárias. Podemos mencionar vários nomes da história. Nós lemos hoje alguns: Agostinho, João Calvino, a Martinho Lutero. Podemos ver vários nomes de pessoas extraordinárias, mas quem sabe o pastorzinho daquela região lá no interior que converteu, levou muitas pessoas a conhecerem o verdadeiro Evangelho. Nenhum de nós talvez sabe. Deus usa pessoas extraordinárias, mas Deus usa pessoas ordinárias, como nós talvez. É um estranho grupo, alguém disse, que nosso Senhor escolheu para serem seus discípulos. Os fatos deles, pescadores, um era um odiado cobrador de impostos, todos eles eram leigos, não havia nenhum pregador, não havia nenhum especialista nas escrituras no grupo. No entanto, foi com estes homens que Jesus estabeleceu a sua igreja. Foi com estes homens que ele disseminou as suas boas novas até os confins da terra. Lembra da frase que eu disse lá no início? O discipulado não consiste no que o discípulo pode fazer por Cristo, mas no que Cristo pode fazer por seus discípulos. Esse é o chamado, é essa a missão, é este o perfil, que não há perfil, dos servos de Deus. Talvez você estivesse achando que servir a Deus era um chamado para poucos. Apenas para aqueles que fizeram seminário, para aqueles que fizeram algum tipo de curso específico para pregar, para ensinar, para cuidar de alguma área da igreja. Talvez na sua mente era apenas um pequeno grupo que podia servir a Deus. Eu espero que olhando para esse texto você possa ser desafiado a pensar de maneira diferente. Com o pensamento de que não, eu também, se tenho integridade e fidelidade, eu também posso servir a Deus. Talvez você está entendendo, olhando para cá, para esse texto, a soberania e a autoridade de Cristo sobre a sua vida. Mas você está se esquecendo sobre o seu coração, sobre aquele desejo que deve arder dentro de você para servir. Você reconhece a autoridade de Cristo, mas seu coração não está impelido a fazer as coisas para Cristo. Eu lhe digo, ore. Ore para que Deus coloque um fogo dentro do seu coração por assim dizer. Eu oro para que você reconheça que talvez o fogo do seu coração não está ardendo para o serviço por conta de algum pecado. Talvez seja a preguiça que está impedindo o seu coração de arder para o serviço. Talvez seja simplesmente a indisposição do seu coração. Quem sabe é o orgulho. Esse serviço não. Pregar sim, esse aí não. O pecado pode atrapalhar sim o desejo no seu coração. Talvez você estava achando que tinha uma moldura para o servo de Deus. Só quem se encaixa aqui nesse perfil é que pode se tornar o servo. Leia novamente a lista dos 12 e veja, não há. Todos nós, crentes fiéis, podemos servir ao nosso Deus, porque este é o nosso chamado. É o chamado, nossa missão e o perfil do servo de Deus. Eu espero que através desse texto, vocês possam ser desafiados a buscar alguma área para servir a Deus. Seja aqui dentro da igreja, seja fora da igreja, mas que tudo que você faça renda a glória a Deus e, claro, edifique a igreja de Deus. Vamos curvar nossas cabeças e eu gostaria de orar por vocês. Santo Deus, eterno Pai, nós te bendizemos pela tua preciosa palavra que penetra nossos corações. Eu bendigo ao Senhor, ó Deus, porque podemos nos debruçar tantas e tantas vezes
para conhecer mais a Ti. Podemos olhar para este livro tão precioso e sermos desafiados em tantas áreas que precisamos mudar. Senhor Deus, eu oro para que esta igreja possa frutificar, para que estes irmãos se sintam desafiados mediante a Tua palavra a servir ao Senhor. E dou graças a Ti por tantas bênçãos que nós podemos ver, tantas coisas preciosas que nós tem nos dado. E, ó Deus, o Seu nome seja glorificado e engrandecido aqui também. Muito obrigado. Nós entregamos esta oração a Ti, pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.